Olá, meninos e meninas. Vamos começar a estudar crase. É um assunto comprido, mas não é um assunto difícil, né? É que ele é um pouco traumático, né? A gente vem assim com alguns traumas da infância, né? Porque todos os acentos são virados para um lado e de repente você encontra um acento virado para o outro e aí, né, isso já gera um trauma inicial, porque que é o diferente, né? E aí o coitadinho também fica se sentindo rejeitado. Então, vamos identificar essa questão do acento grave, do uso do acento grave. Eu separei esse assunto em 3 aulas, para a gente ter assim, tempo para, né, devagarzinho, solucionar de uma vez por todas esses traumas de crase. Tá legal? Então, para a gente começar, vamos entender o que é esse negócio de crase. Bom, quando a gente usa essa palavra, crase, a gente até usa como se fosse o acento. Ah, a palavra é craseada, né? A gente usa como se crase fosse o nome do acento. Na verdade, o acento, ele marca só, é uma estratégia da língua de economia, né? A gente tem 2 palavras, ao invés de escrever 2 palavras, a gente escreve uma palavra só e coloca o acento. Então, a palavra crase quer dizer fusão, vem do grego, quer dizer fusão. Quando a gente, por exemplo, no nosso dia a dia, junta 2 palavras, né, a gente está fazendo uma fusão. A diferenciação entre fazer uma fusão entre, por exemplo, o em e o um. Normalmente a gente não junta o em e o um e faz num. Ah, eu tive num bar, eu tive num cinema. A gente não junta? Isso é uma fusão. A questão da crase é que a crase junta esses termos, que são as palavras, que têm o mesmo som, né? E é o mesmo som de vogal. Então, quando a gente diz assim, o elefante elegante, vamos supor que a gente esteja lendo uma narrativa para criança, um poema infantil, esteja assim, o elefante elegante, a gente não junta o elefante elegante, a gente junta o E do elefante final com o E do elegante inicial. Isso é crase, tá? Só que é a crase de E com E. Existe crase de I com I, de O com O, de U com U. Quando a gente tem crase de A com A, aí a gente já sai do narrativo, do literário, né? Porque tem essa representação de crase na gramática. Na gramática a gente tem vários Ais. Um desses Ais é preposição. Então, sempre quando a gente tiver a ocorrência de crase, a gente vai ter preposição a. Então, quando a gente fala de crase, voltando aí para a teoria, a gente tem 2 elementos, 2 sons iguais. Então, são 2 sons de a. Então, eu preciso de 50% de som de a mais 50% de som de a. 50% de som de a são dados pela preposição. Os outros 50% de som de a são dados por um artigo, por um pronome demonstrativo, a, ou então pela primeira sílaba. Vamos ver esses casos. Então, olha só. Crase é a fusão de 2 sons de a, tá? Eu acabei de dizer para vocês. Em que um deles é obrigatoriamente o som da preposição a. Ou seja, pode haver crase começando o objeto direto? Nunca. Por quê? Ué, porque antes de objeto direto não tem preposição nenhuma. Ah, então se eu descobrir que o verbo é transitivo direto, eu já sei que não tem preposição? Olha que fácil. Tá vendo? Fácil assim. Então a gente precisa obrigatoriamente do som a vindo da preposição a. Tá? 50%. Para ocorrer para que os outros 50% ocorram, eu preciso então de outro som de a para juntar com esse som de a preposição. O outro som pode ser do artigo a, né? Então a com a gente vai colocar o a e o acento. O do pronome demonstrativo a, que é a redução do pronome aquela. A redução do pronome aquele é o o. A redução do pronome aquela é o a. Então, ó, já tem outro som de a que pode juntar com preposição. E ainda tem mais um som de a, que é o som da primeira sílaba dos pronomes demonstrativos aquele, aquela, os plurais, e o aquilo. Tá? Então, é a com a.
esse a primeiro, preposição. Os outros as, artigo, redução de aquela, pronome demonstrativo e primeira sílaba, tá? Vamos ver os exemplos então. Ó, vamos raciocinar aí para entender essa história, né? Cheguei à escola bem cedo, já botei o a com acento. Antigamente, lá pelo século XVIII, mais ou menos, se escreviam os dois as. Se por um acaso, reparem só, se ao invés de escola eu tivesse, por exemplo, colégio, como é que eu escreveria aqui? Cheguei ao colégio, não é? Ao colégio. Preposição a mais o artigo o. Pois é. Até o século XVIII, mais ou menos, se escrevia a. Cheguei a escola. Preposição mais artigo. Não tinha acento grave. Não tinha. Tinha dois as iguais. Aí, claro, os nossos antepassados pensaram assim, mas para que eu vou escrever dois as iguais, né? Se eu tenho, basta um a, porque o som é de um a gente não fala a. Cheguei a escola, a gente fala cheguei à escola. Então, se eu só tenho na fala a representação de um a só, para que na escrita eu vou colocar dois? Então, vou colocar um acento. Aí se inventou o acento grave, né? Então, muitos vão dizer que era mais fácil escrever a, né? Pois é, mas já foi, já passou esse tempo. Então, cheguei à escola, esse a aqui, a gente tem que pensar da seguinte maneira, ó, primeiro, eu tenho que ter dois as, não é isso? Então, primeiro, a regência do verbo chegar obriga a preposição a. Quem chega, chega a. Ah, mas não é chegar em? Na norma culta, não. Quem chega, chega a. Chegar em é na informalidade, na oralidade, na situação coloquial. Então, o verbo chegar obriga a preposição a. Então, eu já tenho o primeiro a. O segundo agora. O substantivo escola, nesse contexto, por que eu estou falando nesse contexto? Porque quando a gente tem o artigo a, que é um artigo definido, significa que o substantivo é um substantivo conhecido do falante, né? Se eu digo assim, e uma menina me pediu informação na rua. Uma menina me pediu informação. Se eu uso uma menina, é porque eu desconheço a menina. Esse substantivo está indefinido, e aí eu uso um artigo indefinido. Agora, se eu dissesse assim, cheguei a uma escola bem cedo, a uma escola qualquer, eu não sei qual é a escola a que eu cheguei cedo. Cheguei a uma qualquer, vou testar lá, perguntar, pedir uma informação, pedir emprego, sei lá. Agora, se eu digo cheguei à escola, eu sei qual é a escola que eu cheguei. Então, essa palavra escola está definida. E por isso, ela vai pedir um artigo também definido. Então, os 100% estão completos, né? Quer dizer, a gente tem 100% do que a gente precisa para fazer a crase. 50% advindos da preposição, que é obrigada pelo verbo, e 50% vindo do artigo que acompanha a palavra escola, que é um substantivo que está definido, exige um artigo definido, tá? É assim que a gente tem que pensar. Então, tem preposição, tem artigo, tem acento. Assim que a gente vai pensar. Tá legal? Olha o segundo exemplo agora, com o outro, com o pronome, né? Limite-se àquilo que combinamos. Olha só, o que eu tenho que pensar? Se tem preposição. Porque se não tiver preposição, já tudo por água abaixo. Não tem preposição, não vai ter acento nunca. Tá? Então, a primeira coisa é ver se tem preposição. Limitar. Vamos pensar. Quem se limita a alguma coisa. Pronto, já achei a minha preposição. Então, o verbo limitar-se obriga o uso da preposição a. Quem se limita a. Então, limite-se a. Segundo, a primeira sílaba do pronome aquilo é a vogal a. Então, eu já tenho, ó, a primeira sílaba aqui do aquilo, não é o a? Pronto. Juntei a preposição a com o a, que é a primeira sílaba do pronome, já coloquei o aquilo, ó, a primeira sílaba. Já está acentuada.
Então, significa que o a que é pedido pelo verbo está aqui nesse aquilo. Tá? Por que às vezes as pessoas fazem confusão? Porque decoram assim. O acento grave não aparece antes de palavra masculina. Aí vem assim, aquilo. E aquilo é masculino. E não pode ter acento. Reparou que misturou tudo? Por quê? Quando é que essa regra, esse pensamento vale? Para o primeiro exemplo. Quando a gente tem preposição a e artigo a. Porque é claro que se você tiver um substantivo masculino, o artigo não vai ser a, né? A menos que a gente seja alemão, não vai dizer a colégio, né? Vai dizer o colégio. E aí não vai acontecer a fusão de dois sons iguais, porque a com o não é igual. Então, para ter escola, aí sim é que eu vou ter a com a e vai ter o acento. Então, essa questão do substantivo masculino vale quando a gente tem preposição a e artigo a, tá? Agora, quando a gente tem preposição a e primeira sílaba, não interessa se a palavra é feminina, se a palavra é masculina, se a palavra está no plural, não interessa se é aqueles, masculino e plural, porque a fusão de som não está acontecendo com o final da palavra. Está acontecendo com a primeira sílaba da palavra. Tá legal? Então, limitou-se àquilo que combinamos. Limite-se àqueles termos combinados, né? Limite-se àquela, sei lá, explicação que lhe dei. Enfim, não importa o restante do pronome. Só importa a primeira sílaba. Tá? Que é o a. Então, o a do aquele, do aquela, do aqueles, do aquelas e do aquilo. O verbo pede preposição. A palavra seguinte é um pronome demonstrativo desses. Acabou a história. Pode botar o acento sem medo. Tá? O terceiro exemplo é o do pronome demonstrativo reduzido. Então, já vimos preposição mais artigo definido, já vimos preposição mais a primeira sílaba do pronome demonstrativo, aquele e a família dele, e agora o outro. Reparem só, a mesma lógica que a gente fez para outra frase. Minha agenda é igual a aquela de Maria, ou da Maria, tanto faz, né? Tem regiões que usam o artigo antes do substantivo próprio e outros que não. Então, de Maria, da Maria, para a norma culta é a mesma coisa. Então, olhem só, o igual obriga a preposição a, não é? Vamos pensar, aquilo que é igual a alguma coisa. Então, o igual obriga a preposição a. Primeiros 50% estão prontos aí, tá? Aí, agora, a gente tem o aquela, a primeira sílaba do aquela é o a, pronto, já fiz o acento. A gente acabou de ver esse exemplo, não é? Só que esse pronome aquela pode vir numa forma reduzida. Qual é a forma reduzida do aquela? É o a. Então, se o mesmo raciocínio que eu fiz para o aquela, eu vou fazer para o a. Só que esse a aqui não é preposição mais artigo. Esse a aqui é preposição mais pronome, porque esse azinho aqui que está reduzido é o pronome demonstrativo aquela, é uma forma reduzida. E vocês já sabem que na língua a economia é uma característica fundamental. Palavras que eram enormes hoje são pequenininhas, né? Expressões imensas hoje são mínimas. Então, o aquela, que tem 3 sílabas, tem uma representação pequena que é só o a, tá? Então, lembrem disso também. Quais são, então, as duas partes, né, para que aconteça a crase? A regência do adjetivo igual obriga a preposição a. E repararam que é um adjetivo? Ou seja, qualquer palavra pode pedir preposição. Substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, todas essas classes gramaticais podem exigir preposição. Tá? Então, pode acontecer crase depois de substantivos, depois de verbos, depois de adjetivos, depois de advérbios. Tá? Aqui, então, depois do adjetivo. O adjetivo obriga a preposição a. E a forma reduzida do aquela é o a.
Pronto. Aqui o meu A. A com crase. Tá? A com acento grave. Ficou claro então isso? A gente tem 3 maneiras de pensar a crase. Sempre com preposição. Preposição a mais artigo definido a. Preposição a mais a primeira sílaba do aquele e a família dele. Preposição a mais pronome demonstrativo a, que é a redução do aquela. Reparem que é a mesma coisa. Minha agenda é igual à da Maria, minha agenda é igual àquela da Maria. Pronto. Tá bom? E aí eu trouxe para vocês também, para esse raciocínio inicial, né, de quando acontece a crase, que isso daqui, que esse raciocínio já cobre uma porção de casos, né, que vocês vão ver aí pelas provas, pelos concursos adiante, né? E aí eu aproveitei para trazer também os casos de crase facultativa. Existem 3 casos de crase facultativa. Por que é importantíssimo saber disso? Para ganhar tempo. Às vezes você está fazendo um concurso, aí vem uma questão assim, é obrigatório o uso, né? Ou então é facultativo o uso. Ora, se você souber quais são os casos de crase facultativa, você não vai ficar pensando se é facultativo ou se não é. Ou está dentro daqueles 3 e é facultativo, ou não é nenhum daqueles 3 casos e não é facultativo. Ou é obrigatório ou não tem que ter. Tá? Então, é bom a gente gravar esses casos de crase facultativa. Só são 3, pô, fácil de gravar. Vamos lá, então. Casos em que a crase é facultativa. Primeiro, o uso facultativo do artigo a. Desses 3 casos facultativos, 2 facultam o uso do artigo e 1 faculta o uso da preposição, porque já tem outra, tá? Então, olhem só. Quando é que ela é facultativa? Ou quando é que o artigo a é facultativo? Antes de pronomes possessivos femininos. Na verdade, o artigo é facultativo antes de qualquer pronome possessivo. Mas para a gente que está estudando crase, só nos interessa o que é feminino. Tá? Mas da mesma maneira que a gente pode dizer assim, meu carro é azul e o meu carro é azul, eu posso usar o artigo antes do pronome possessivo ou não. Não interessa se ele é masculino, plural, feminino, singular, tanto faz. Isso serve para qualquer coisa, tá? Uma prova de redação, você vai usar pronome, o artigo antes dos pronomes? De preferência não, porque se for uma banca chata que conte palavras, eles vão achar que você está enchendo linguiça com os artigos antes dos pronomes possessivos. Então, não use artigo antes de pronome possessivo numa segunda fase, tá? Numa prova de redação, que normalmente é a segunda fase. Aqui, pra gente que está estudando crase, só interessam os femininos, tá? Então, antes de pronomes possessivos femininos, levaremos o livro à sua casa. Então, olha, quem leva, olha a preposição. A preposição é obrigatória. Quem leva alguma coisa a algum lugar, não é isso? Ou leva alguma coisa a alguém. Tem que ter a preposição a. O verbo levar obriga a preposição a, que está aqui. Pronto. 50%. Agora vamos ver. Levaremos o livro a quem? A sua casa. Ora, se é a casa de com quem eu estou falando, é uma casa que está definida. Levaria o artigo a, tá? Mas, como a gente tem aqui um pronome possessivo, o artigo a pode ou não ser usado. Reparem, se a gente coloca essa sua casa como sujeito, sua casa é antiga, eu posso dizer, a sua casa é antiga, eu posso usar com o artigo ou sem o artigo, não posso? Posso. Por quê? Porque os pronomes possessivos já trazem informações acerca do gênero e do número. Quando eu digo sua, eu já sei que é feminino singular. Se fosse masculino plural, seria seus, por exemplo, né? Então, esse artigo aqui é facultativo. Ou seja, se eu coloco o artigo, eu coloco o acento. Nesse outro caso, em que eu não coloquei artigo, eu só coloquei a preposição, não vai ter acento. Tá? Só tem preposição,
só tem 50%. Não tem acento. Para ter acento tem que ter os 100%, né? Aí, reparem o seguinte, o fato aqui desse a só ser preposição pode gerar assim, um estranhamento, né? Levaremos o livro à sua casa. A gente está tão acostumado a botar o acento antes do pronome que parece que está faltando alguma coisa. E aí vocês têm que ter essa noção de que não está faltando nada. O artigo, na verdade, é uma possibilidade, não é erro. Às vezes tem questões, marque, né, a questão em que o acento grave foi empregado corretamente, aí você diz assim, mas aqui poderia ter acento. Sim, poderia ter, ficaria até mais bonito se tivesse, mas não está errado não ter o acento, tá? Então, por isso que é importante você saber que esse caso é caso de crase facultativa. Não é erro não colocar o acento, tá legal? Então, pode botar o acento, pode não botar o acento. Se botar o acento, tem preposição, artigo e pronome possessivo. Se não botar o acento, só tem preposição e pronome possessivo. Tá legal? Outra dica também em relação à segunda fase, aos concursos quando tem a prova de redação, embora seja um uso facultativo, nesses 3 casos que a gente vai apresentar, embora sejam usos facultativos, não é facultativo para você escolher assim, no primeiro parágrafo eu vou botar. Não, no segundo eu não gostei, não vou mais botar. No terceiro eu vou botar de novo. Na conclusão eu não vou botar mais. Você tem que decidir se vai usar o artigo antes do pronome possessivo antes de começar a escrever. Porque senão as bancas vão tirar ponto de você por causa de incoerência. Tá? Então você tem que conhecer a regra. Ou você vai usar o artigo e vai colocar o acento antes de todos os pronomes possessivos dentro do seu texto, ou você vai escolher que não vai botar artigo nenhum e vai botar apenas a preposição sem acento no texto inteiro. Se começar a banca perceber que você não sabe a regra, uma hora você usa, outra hora você não usa, vai perder ponto de incoerência, tá? Então decidam, assim, para a vida de vocês, tem acento ou não tem acento, na hora de escrever, tá? Então, eu, por exemplo, ponho acento sempre, porque aí não tem problema. Agora, numa questão de certo e errado de múltipla escolha, a gente tem que saber que é facultativo, tá? O outro caso, então, também com a opção, né, do artigo antes de nomes próprios femininos. Reparem que eu posso dizer assim, a Ana me telefonou. E posso dizer, Ana me telefonou, não posso? Posso dizer, o João me telefonou. E posso dizer, João me telefonou. Então, antes de nomes próprios, os artigos são facultativos. E aí, tem regiões do país que usam o artigo, tem regiões do país que não usam o artigo, tem regiões do país que usam o artigo porque é um uso mais afetivo, tem regiões do país que não usam o artigo e acham que é mais afetivo não usar. Então, para a norma culta, é facultativo. O resto é regional, tá? Então, desejo tudo de bom a Beatriz. Então, quem deseja alguma coisa a alguém. Pronto, preposição a. O verbo desejar, deseja alguma coisa a alguém. O verbo desejar obriga a preposição a. 50%. Tá? Aí agora vamos ver os outros 50%. Beatriz é nome próprio. Estou colocando aqui, claro, o feminino, porque nos interessa para a crase, né? Então, antes de nome próprio, posso botar o artigo? Posso. Então, se eu posso botar o artigo, posso botar o acento. Pronto. Tá? Agora, é obrigatório? Não. Então, eu posso deixar só com a preposição? Posso. Tá legal? Só preposição sem artigo. Pronto, acabou. Agora, reparem. Existem momentos em que podem ser criadas ambiguidades. E aí é claro que a ambiguidade é considerada um erro muito grave na escrita. E se a ambiguidade é um erro grave, a crase deixa de ser facultativa, porque tem que evitar um erro grave. Por exemplo aqui, quis ser agradável a Maria. Se eu coloco esse acento, não há dúvida nenhuma de que alguém
quis ser agradável com a Maria, né? Então, o agradável pede preposição a, agradável a. Pede preposição com? Pede, mas aí o distinto quis colocar a preposição a. Fazer o quê? Tá errado? Não. Então, quis ser agradável a Maria. Quando ele colocou o acento, né? Ele fechou o objeto. Quem quer ser agradável, na verdade, o objeto não, o complemento nominal, porque está completando adjetivo. Quem quer ser agradável a alguém ou com alguém. Então, a preposição é obrigatória, tá? Então, se a preposição é obrigatória e antes de nome próprio a gente tem um artigo que é facultativo, a gente poderia dizer, eu posso ou não colocar o acento, não é? Pois é. Então, pensando assim, a gente faz a frase sem o acento. Quis ser agradável a Maria. Aí, olha a ambiguidade que a gente cria quando escreve assim. A gente sabe que a ordem direta da oração é sujeito, verbo, complemento, né? Mas a gente também não sabe que isso pode ser invertido? O sujeito não pode vir depois do verbo? O objeto não pode vir antes do verbo? Pode. Então, quando eu tiro o acento, eu posso transformar esse a Maria em sujeito. Quis ser agradável a Maria. A Maria quis ser agradável com alguém. Repararam? Olha aqui como esse a Maria pode virar esse sujeito aqui. Quis ser agradável a Maria. A Maria quis ser agradável com alguém. Então, esse a seria apenas artigo e a frase estaria invertida. E é claro que eu posso pensar do outro jeito. Alguém quis ser agradável com Maria. E aí esse Maria vai virar o complemento nominal do agradável. Tá? Então, no primeiro caso, a Maria passa a ser o sujeito do quis. No segundo entendimento, o com Maria passa a ser o complemento nominal do agradável. Aí reparem, é um caso de crase facultativa. Antes de nome próprio, pode ou não ser colocado o artigo. Pode. Mas eu posso fazer opção aqui? Não. Porque se eu fizer a opção aqui pela falta do artigo, eu não sei se eu vou estar criando a ambiguidade de falta de artigo ou falta de preposição. Né? Porque aqui, para eu transformar em sujeito, o que está faltando é a preposição. Então, para eliminar ambiguidades, a crase vai ser obrigatória, tá? Mas é nesse caso em que eu tenho a possibilidade de duplo sentido. Se, por exemplo, o meu sujeito aqui, quis, for um sujeito eu, quero, não há dúvida, eu não preciso botar o acento, porque quero ser agradável a Maria. Maria não pode ser sujeito, o sujeito é eu. Mas se ele puder ser o sujeito, acabou com essa história de ambiguidade, tá? De uso facultativo. Então, a gente pode pensar no facultativo desde que não crie ambiguidades. Porque o melhor sempre é botar o acento, porque aí você não abre, não cria possibilidade de duplo sentido, tá? Então, na dúvida, ponha o acento, é melhor. Mas é um caso de ambiguidade não colocar o acento. E aí pode gerar um problema para o texto. Tá bom? Bom, para a gente terminar os casos, então, de crase facultativa, a gente tem o uso facultativo de preposição. Então, os dois casos de crase facultativa com artigo, antes de pronome possessivo, antes de nome próprio, tá? E agora, caso de uso facultativo de preposição. Por quê? Bom, a regra diz que para unir duas palavras basta uma preposição. E basta, né? Uma só já está bom, de bom tamanho para unir as palavras. Então, quando a gente tem uma fórmula antiga, que é o caso do até, que antes obrigava a preposição a, hoje em dia esse a já não é muito usado, porque já tem uma preposição que é o até. Para quê? Colocar duas preposições, o até e o a. Hoje em dia a gente quase não usa, mas na norma culta ainda existe quem use, né? Então, olha,
uso facultativo da preposição a formando a locução até a. Então, o até a é uma locução prepositiva. São duas preposições, tá? Então, olha só, quando é que o até é preposição? Porque o até pode não ser preposição, né? O até tem outros sentidos na língua, mas o até pode ser preposição. A, ante, até, né? Pode ser preposição. Quando é preposição? Quando ele indica uma medida, quando ele indica de um ponto a outro. Então, daqui até aqui, esse até é preposição. De um ponto até o outro, do começo até o final da sala, do início do livro até o final do livro, das 8 até às 5. Sempre que tiver essa limitação de um ponto a outro, a gente tem o até como preposição. É o que acontece aqui, olha. Lê o livro de uma vez até a última página. Tá vendo? De um ponto a outro. Pronto. O até é preposição. Se o até é preposição, eu posso usar a locução até a ou apenas a preposição até. O que significa? Se o a não vier acentuado, é porque eu não usei a preposição. Tá? A preposição é só o até. O a sumiu. Então, lê o livro de uma vez até a última página. Então, a última, esse a é artigo, está acompanhando a palavra página. Então, aqui eu só tenho preposição e artigo, só. Não tem acento, não tem dupla preposição. Agora, se tiver o acento, eu já sei que eu tenho uma preposição a mais aí, que é o a. Lê o livro de uma vez até a última página. Então, para eu ter esse acento aqui, é porque eu tenho a preposição a dessa locução até a e tenho o artigo a. Tá? Então, é importante que pensar que esse a aqui não é outra preposição, é só artigo. E aqui, com o acento, aí é que eu vou ter preposição, mas artigo. Tá? Mas reparem que isso aqui está em desuso. É muito mais fácil a gente dizer assim, daqui até o portão tem 3 quilômetros, 3 metros. É mais fácil a gente dizer daqui até o portão do que dizer daqui até ao portão, não é? Do começo até ao final do livro. Não é mais fácil a gente dizer, hoje em dia, do começo até o final do livro? Pois é, porque a regra geral é que basta para unir palavras uma preposição. Então, a utilização das duas é uma coisa em desuso, mas ainda é norma culta. Então, não está errado, não. Isso daqui não está errado, não. Tá? Mas é uma exceção. Essas duas preposições só acontecem aqui, no até a. Não acontece com outra preposição nenhuma na língua, só com até. Então, o até pode ser até ou pode ser até a. Tá? E uma observação que eu coloco aqui para vocês para encerrar a aula de agora, a palavra até pode ser empregada como advérbio, porque para ser preposição, ele tem que indicar de um ponto a outro, tem que indicar uma limitação, tá? Mas nem sempre esse até indica limitação, ou seja, nem sempre o até é preposição. O até pode ser advérbio. Então, olha só, a palavra até como advérbio tem valor de inclusive. Então, o advérbio até não indica limitação, ele indica, tem o sentido de inclusive. Aí não tem nada a ver com crase, tá? Não tem nada a ver com crase. Então, ele não possui a variante até a, que só acontece quando a gente tem preposição, tá? Então, olha, estudava até as línguas antigas, estudava inclusive as línguas antigas. Então, nunca eu vou poder colocar um acento aqui nesse as. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. Quem estuda, estuda alguma coisa. Estuda o quê? Estuda as línguas antigas. Então, esse as aqui é artigo, não pode ser preposição. Esse até é advérbio. Então, ele não tem aquela forma de até a. Ok? Então, o até, quando é preposição, indica de um ponto a outro ponto, pode ter a forma até a.
E aí pode vir com acento ou não, tá? O até, quando é advérbio, significa inclusive, não tem nada a ver com a crase. A gente esquece que o até pode ser preposição. O até advérbio significa inclusive, tem nada a ver com crase, tá bom? Então é isso, meninos. Preparem-se para a segunda aula de crase. Essa aqui é só a degustação, é só a primeira. Até lá!